Flamengo! Olá, meus amigos, desejo uma boa quinta-feira a todos. Um sol, aqui em Santos está a 32 graus. E hoje nós vamos falar um pouquinho, além da partida de ontem. Eu sei que já foi muito comentado, mas eu também quero deixar aqui meu protesto como torcedor. Cada vez mais dá para entender que alguns dirigentes, eles são simplesmente diretores, dirigentes de um clube. E agora a gente consegue entender melhor ainda por que o senhor Rodolfo Landim insiste tanto em fazer uma SAF do Flamengo. Porque ele é um empresário, ele é investidor, ele não tem o DNA do Flamengo. Ele demonstrou claramente que ele não tem a sensibilidade de entender o que é ser um torcedor, o que é entender isso aqui. Porque um homem na posição dele, o chefe maior do Flamengo, falar a bobagem que ele falou, e não sou somente eu que estou reclamando. Eu estou reclamando porque, para mim, eu digo o seguinte, até o título do meu vídeo é esse. Para mim, falou mal do Zico, mexeu comigo. Porque o Zico, ele não é um ídolo somente do Flamengo, ele é um ídolo quase que mundial. No Japão tem até estátua para ele. Eu entendo, eu tive até, não uma discussão violenta, mas até uma discussão de discordância com algumas pessoas que falaram que a nova geração, a geração que vai vindo, não vão se interessar pelo futebol e não vão entender quem era, quem não era, porque quem viu, quem não viu, ficou devendo. Mas o caso do Zico não é somente quem viu jogar, quem não viu jogar. Ele é um ídolo do Flamengo. Que eu bato aqui na mesa de novo, que o Zico viva muitos anos, mas ele será eternizado dentro do Flamengo. Muitas pessoas não entendem o que é isso. Um ídolo, ele é do clube. Pode vir geração que nunca mais vai ligar nem para futebol, ninguém vai gostar de futebol, mas ele é um ídolo do clube, ele é ídolo do Flamengo. Ele torna-se imortal naqueles que gostam dele. Ele é um exemplo no futebol e fora do futebol. Ele é um exemplo no Japão. Ele é adorado no Japão, ele é adorado no Brasil. Ninguém fala mal do Zico, ninguém diz que ele é ultrapassado, que ele vai passar. E ele é tão espetacular que a resposta que ele deu para o senhor Landim foi de uma inteligência que somente o Zico poderia fazer. Ele fez um vídeo, que quem quiser tá na internet, respondendo, sem ofender, que ele passava e fazia os gols do Flamengo. Então o Zico, senhor Landim, o senhor jamais vai entender, não somente o que é o Zico, o que é um Gabigol para um Flamengo, o que é um Sócrates para o Corinthians, o que é um Pelé para o Santos e para o Brasil, como se diz, o que é um Roberto Dinamite para o Vasco, e assim por diante. Ademir da Guia para o Palmeiras, e vários jogadores que são ídolos para o clube e não são esquecidos, eles não passam. Nós passamos, todos passam, mas os ídolos, eles ficam, porque ficam eternizados dentro de um clube. Não é simplesmente quem gosta, quem não gosta de futebol. Para o clube, eles serão sempre. Existem placas, existem estátuas, existe história. Ele faz parte da história do Flamengo. Agora, um presidente dizer que o Tite irá passar é um absurdo. É lamentável escutar isso de um presidente e a gente entende.
É um presidente que cuida muito bem da parte financeira, mas de futebol não entende nada. Eu sempre venho dizendo aqui, é só pegar meus vídeos, que eu não sou a favor da diretoria do Flamengo, porque eles entendem da parte financeira, de futebol não, visto as contratações de técnicos que eles trazem. Alguns jogadores eles trazem, mas que não são todos que dão certo. Por quê? Porque não tem conhecimento do futebol. O futebol existe para cada um. Eu sou torcedor. Eu não posso responder por 45 milhões de torcedores, mas eu respondo por mim. Eu tenho o DNA do Flamengo, eu sou torcedor do Flamengo, eu amo o Flamengo. Eu sou fã incondicional do Zico e sempre serei. No dia que o Zico fez o último jogo dele para ser vendido, que foi acho que pelo Abrantes, eu chorei, meu filho chorou, porque nós temos a sensibilidade do que é ser um torcedor. É coisa que está no sangue, não tem jeito. Mas o seu Landim perdeu a oportunidade de ficar calado, perdeu a oportunidade de ser lembrado como um dos homens que fez uma das piores frases mencionada contra o nosso ídolo. Você não é nosso ídolo, mas o Zico é. Então, fica aqui meu protesto. Tenho certeza que muitos não concordaram com o seu Landim, e eu sou mais um. Eu sei que ele jamais vai ver meu vídeo, ele não sei nem se ele tem uma assessoria de imprensa, porque se ele tivesse uma assessoria de imprensa que fosse inteligente, teria dito a ele: professor, não fale essa bobagem, que não vai pegar bem para um presidente. Então, seu Landim, é lastimável, é uma vergonha o que o senhor acabou de dizer do nosso ídolo. Mas que viva o rei, saúde para o nosso rei do nosso futebol, o nosso querido, nosso amado Zico. É isso que eu queria dizer sobre o senhor Landim. É lastimável mesmo. Vamos falar sobre o futebol de ontem. Quer dizer, o futebol de ontem não. Vamos falar sobre um jogo que teve ontem que não teve jogo. Mais uma vez, o Flamengo demonstrou uma certa fragilidade. Eu fico preocupado como torcedor com os jogos daqui para frente, os jogos mais difíceis. Veja bem, com todo o respeito que nós temos como esportista, eu respeito todos os times. O Amazonas é um time novo, com jogadores que não são jogadores atuais, são jogadores que já pertenceram a outros clubes, e é um time bem arrumadinho. É um time que jogou direitinho, jogou dentro da sua capacidade. O que aborrece a gente é saber que o senhor Tite, ele não conhece o Flamengo. Não adianta que ele não conheça o Flamengo. Se eu tivesse força, se eu tivesse uma força, eu falava para o senhor Tite: senhor Janot, seja feliz. É claro que nós não temos no momento um outro técnico. E nunca vai ser a solução de um clube trocar, mas muitas pessoas, os antes principalmente, criticam a gente quando a gente começa a reclamar de um técnico. Eu reclamo de um técnico. Quando o técnico ele não faz as coisas certas no Flamengo, eu vou reclamar mesmo, não vou gostar. Não adianta que eu não vou gostar. E visto ontem que a torcida vaiou, então não é somente o Valtão que está descontente. A gente não consegue ver uma partida do Flamengo que possa alegrar. Ontem, com todo o respeito ao Amazonas, pela diferença de equipe, de elenco, ontem o Flamengo era para ficar sossegado, ganhar o jogo com uma certa vantagem
para quando chegasse lá no segundo jogo, não precisar colocar titulares, não ficar preocupado em ser desclassificado. Mas agora, 1-0 no Maracanã, foi uma vitória para o Amazonas. Foi uma vitória e eles foram heróicos, porque o Flamengo não tem nada no futebol. O senhor Tite, não, em 7 meses, vai para 8 meses no Flamengo, não conhece a equipe. E faz umas lambanças que só quem não conhece absolutamente nada de futebol. Eu abri para ver uma live, mas desliguei. Porque tem pessoas, são jornalistas, que eles acham simplesmente o quê? Que eles entendem de futebol e acabou, e nós não sabemos nada. Ninguém sabe nada. É aquilo. Ganhou, né? Ganhou. Tá bom, ganhou, e daí? Venceu, mas não convenceu. O time do Flamengo, gente, é um time que tem um elenco que é superior. Não adianta, é superior tecnicamente. Pela qualidade de cada um, pelas condições que eles têm, financeiramente, recebe em dia, tem um departamento de futebol excelente, com academias, enfim, todos os equipamentos necessários para que eles possam se condicionar fisicamente. A parte da fisiologia eu não estou lá dentro para ver, mas o Flamengo está uma bagunça. Pode achar ruim quem quiser comigo, eu não me importo. O Flamengo está uma bagunça, nós não conseguimos ter um jogo sossegado. Contra o Amazonas. O Amazonas é um time pequeno, tem uns 5, 6 anos. É arrumadinho, jogou direitinho. Jogou, é claro, não se abriu. E teve alguns momentos que eles também se arriscaram. É possível isso? Com um time da qualidade do Flamengo? 40 milhões de folha de pagamento? Um técnico que é considerado consagrado? Eu escutei uma live sobre uma fala de alguém, eu não menciono o nome nunca porque eu não faço polêmica, eu sou torcedor do Flamengo. Eu não me interesso em ficar mencionando o nome de primeiros e terceiros, porque não me interessa isso. O que me interessa é que eu falo alguns comentários que eu ouço e eu tenho o meu sistema. Às vezes eu quero ouvir alguma coisa, mas se é uma coisa que eu vejo que não é, que está além da realidade, eu desisto, eu não continuo. Eu tenho a minha opinião, e a minha opinião formada é essa. O senhor Tite não serve para o Flamengo. O senhor Tite é que nem o senhor Landim. Ele não tem o DNA do Flamengo. Ele não sabe o que é Flamengo. Ele em 7 meses não conseguiu entender. Ele não estudou o futebol do Flamengo. Porque, veja bem, nós tivemos o Domenech, o Paulo Souza, o Vitor Pereira e o Sampaoli, todos eles tentaram fazer o futebol posicional no Flamengo e não deu certo. Poxa, um técnico da qualidade do Tite, um cara que fez um trabalho bom na época do Corinthians, foi para a seleção, participou de campeonatos mundiais, vem para o Flamengo. Será que ele não conseguiu entender que esses técnicos que tentaram fazer o Flamengo jogar posicional não deu certo? E ele insiste. E ontem, na entrevista dele, ele fala que colocou o Gabigol para fazer o esquema 4-2-2. Tite, pelo amor de Deus, ele está perdido. O Tite está perdido. A única tristeza da gente é que vai tirar o Tite para pôr quem? Porque senão eu faço parte, hoje eu faço parte da campanha fora Tite.
Olha, eu vou dizer até uma coisa que eu concordo com o que eu ouvi. Temporariamente, o Felipe Luiz acho que daria mais certo no Flamengo, porque ele conhece o Flamengo. Eu peguei uma entrevista do Felipe Luiz, um podcast que fala, e achei espetacular o que ele falou. Ele falou que ele ama o Flamengo, ele gosta do Flamengo, ele gosta daquilo que ele faz, ele estuda. Então, esse é flamenguista, não tem nem por onde. O Tite não é nenhuma questão de ser flamenguista ou não, de ser um profissional atualizado. E o Tite não está atualizado. Não adianta que não está. É um Luxemburgo da vida. Foi muito bom, segundo os comentaristas, mas hoje não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Caramba! Colocou o Gabigol porque é a medalha do momento, né? Como o Gabigol foi liberado e a torcida pediu, ele colocou para fazer uma média com a torcida para limpar a barra dele. Mas ao mesmo tempo que ele colocou o Gabigol numa fogueira, tanto que o Gabigol nem apareceu. Por quê? Ele coloca, ele faz não vou nem dizer mais que é incompetência, eu não sei mais nem o que é. Ele coloca o Gabigol e tira o De La Cruz. E coloca um monte de gente lá para frente. E quem fica abastecendo lá? O zagueiro. E continua aquela tática espetacular. Zagueiro para goleiro, goleiro lá para frente. Zagueiro para o Alan para o zagueiro para o Alan para o goleiro e chutão lá para frente. Isso aí não é Flamengo. Nós não vamos chegar a nada. Eu continuo batendo nessa madeira que eu vou acabar estourando a minha mesa. Eu estou preocupado com 2 jogos. Eu estou preocupado, muito preocupado, com o jogo de sábado com o Bragantino. Estou muito preocupado com o jogo da próxima, acho que é quarta-feira, que o Flamengo vai lá em Coquimbo jogar contra o Palestino. O Palestino está incentivado. O Palestino vai ter sua torcida. Não é muito alto, mas é lá fora. Com esse futebol do Tite, é preocupante. Não sou negativo, não sou um derrotado. Eu penso que o Flamengo não é só isso aí. O que o Tite está fazendo, ele está acabando com o nosso time. Depois fica os passadores de pano dizendo que nós não temos paciência, que até parece que o time perdeu. Para mim, perdeu. 1-0 é derrota. No jogo de ontem, é derrota. Imagina, nós temos aqui em Santos um time que tem uma tremenda boa vontade, tem um nome, né? Porque tem tradição em Santos. Imagine, o time do Jabaquara, que é o nosso time aqui da cidade, vai jogar com o Barcelona. E o Barcelona fica apertado. É vitória de quem? Do Barcelona, que ganha por 1-0, ou é vitória do Jabaquara, que foi lá, com um time pequeno, e segurou o time. O Flamengo não teve como passar uma retranca. E olha que o time do Amazonas ainda teve coragem. Por quê? O técnico começa a ver que acho que não é nada disso. Parece que os jogadores não estão interessados no futebol. Eu não posso dizer de maneira nenhuma que tem má vontade. Eu não posso dizer isso porque a gente não sabe o que está na cabeça de cada um. Quem sabe são eles. Mas vai saber se eles estão descontentes com a tática, com a pré-tática, ou melhor, o pensamento que o Tite tem, que tem uma tática especial. Amarrar o Bruno Henrique num canto e o Luiz do outro, segurar os 2 pontas, colocar um monte de atacante lá para frente
e tira o armador principal. Seu Tite, vai passear. Tá? Meus amigos, eu poderia ficar falando aqui o dia todo, mas vocês não merecem, porque nós não merecemos tanto aborrecimento com o Flamengo e tanto aborrecimento com esse técnico. E a verdade é o seguinte, uma diretoria que nós temos, que não conhece patavina de futebol, se tirar o Tite vai por um bem pior ainda. É o que aconteceu sempre. Foi tirando um e colocando um pior. E todos eles posicional. Ninguém viu. Você não vê o Flamengo jogando livre, como nós sempre vimos o Flamengo. Eu sempre vi o Flamengo jogando dessa maneira, mudando de posição, circulando. A gente não vê. A gente vê os jogadores fixos. Eu escutei um dia o Renato Maurício Prado falar que eu não tinha entendido direito o que era futebol total, mas depois eu entendi que é o que nós chamamos de pebolim, porque os jogadores são presos na barra, né? Fica tudo preso num lugar só. A mesma coisa o Flamengo, os jogadores ficam presos e fixos, esperando que a bola venha lá de trás para o alto. Nós não temos uma jogada. A única jogada que saiu o gol do Flamengo foi jogada das dois jogadores. A gente percebe que não é ensaiado, não tem treino para isso. As faltas e os escanteios, não existe um treinamento. Puxa, como eu gostaria de ter autorização de assistir como é que o Flamengo treina, para mim ver, porque eu acho que ninguém treina. Eu acho que o Tite só escala. Escala mal escalado. Mexe mal mexido. Eu sou anti-Tite, nada como contra a pessoa. O senhor Tite não, mas o treinador Tite, eu jogo a toalha. Eu jogo a toalha. Para mim, o que vier de bom é lucro, mas a gente não pode esperar mais nada. Enquanto o Tite for treinador do Flamengo, só se houver um milagre. E no futebol tem de ter treinamento. Tem de procurar, treinar, criar jogadas, mudar o sistema. Olha o Ancelotti. O que ele faz? Ele falou uma frase boa há muito tempo, que ele monta o time de acordo com seus jogadores. E não os jogadores de acordo com a sua tática. Ele cria uma tática de acordo com a competência de cada jogador. Isso é técnico. Agora, o técnico que insiste em posicionar os jogadores à sua moda e acabou, não tem outra alternativa, vai passear. Meus amigos, eu desejo a todos uma boa quinta-feira e bater na mesa de novo para ver se a gente, no sábado, faz um jogo melhor. Porque os passadores de pano acham que nós somos mimimi. Não é questão de mimimi. Não é somente ganhar o jogo. Eu sei, eu entendo que se nós ganhássemos todos os jogos que vamos disputar por 1-0, nós seríamos campeão. Claro, qualquer time que ganhar todos os jogos por 1-0 vai ser campeão. Mas e a qualidade? E o empenho e o desempenho? A gente não vê a alegria de ver o jogo. Ontem, uma quarta-feira à noite, era para ter 20 mil, teve 40. E os torcedores vão lá, acaba o jogo 11 horas da noite, depois tem de ir para casa com a cabeça inchada, aonde eles querem ter um prazer, uma alegria, vão embora triste. Ganhou. Tá bom, ganhou. Parabéns, Tite, ganhamos. E aí? Fez 1-0, segurou 1-0? Nem segurou. Não conseguiu passar, não conseguiu fazer nada. Mas eu ficaria falando um mês aqui contra a técnica desse senhor Tite. Mas, enfim, meus amigos, isso é o futebol do momento do Flamengo. E o Flamengo, no momento, infelizmente, eu digo com muita tristeza, o Flamengo é um nada, graças a esse departamento técnico que não entende patavina mais de futebol. Um abraço a todos e saudações rubro-negro.
Senhor Landim, repense o que falou. Tenha a humildade de vir na televisão e pedir desculpas para o Zico. Porque ele merece a sua desculpa por palavras impensadas. As palavras, ela tem um peso. Ela tem um peso positivo e tem um peso negativo. E às vezes o peso negativo é justamente contra aquele que falou sem pensar. Um abraço a todos e, mais uma vez, isso aqui é Flamengo. O Landim não sabe, mas eu sei. E 45 milhões de torcedores sabem que isso aqui, isso é Flamengo mesmo. Um abraço.